Boa noite, meu nome é Josiane e junto com a Lara e com a Renata, nós iremos apresentar um artigo intitulado Mapeamento da Contribuição da Natureza para o ODS 6 e implicações para outros ODS em escalas políticas relevantes. Em setembro de 2015, a Assembleia Geral da ONU adotou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que consiste em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e 169 metas medidas por mais de 200 indicadores. O ODS 6 é dedicado especificadamente à água e ao saneamento. Desta forma, uma vez que a água é uma parte integrante do desenvolvimento humano e das necessidades do ecossistema, a realização bem-sucedida de quase todos os ODS dependerá fundamentalmente da água. Ecossistemas naturais desempenham um grande papel na entrega dos ODS, em particular para a realização do ODS 6, por meio do seu papel principal no armazenamento, regulação, filtração e purificação da água. No entanto, ambientes naturais necessários para o cumprimento dessa medida também podem contribuir para outros ODS. Neste estudo, foram utilizados sensoriamento remoto e serviços de modelagem de serviços ecossistêmicos para examinar a contribuição da natureza para o ODS. 6. Uma ampla gama de conjuntos de dados de sensoriamento remoto, globalmente disponíveis, bem como a ferramenta de avaliação de serviços de ecossistema espacial existente e amplamente usada, a Coastal Network. Desta forma, foram identificadas áreas prioritárias para a gestão sustentável para realizar a ODS 6, na escala do país Madagascar e na escala da bacia para a bacia do rio Volta Transfronteiriça. A seguir, alguns pontos chaves a serem esclarecidos para melhor entendimento do trabalho. A contribuição da natureza para o ODS 6. O ODS 6 inclui 8 metas globais, e 3 dessas metas são fortemente dependentes dos ecossistemas naturais. São eles: Meta 6.1, como até 2030 alcançar acesso universal e equitativo à água potável segura e acessível para todos. A Meta 6.2, até 2030 alcançar acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto, com pagamento especial, atenção às necessidades de mulheres e meninas e pessoas em situações vulneráveis, e a Meta 6.6, até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados à água, incluindo montanhas, florestas, pântanos, rios, aquíferos e lagos. Contribuição para o ODS. Contribuições de capital natural versus construído para o ODS. Na maioria dos ambientes, alguma combinação de capital natural construído é necessária para atingir os ODS com capital construído, fornecendo serviços como água purificada, acesso a mercados, energia e educação, enquanto o capital natural fornece uma gama de serviços ecossistêmicos, água limpa, lenha e madeira, que pode reduzir a necessidade de capital construído. Importância de dados de observação da Terra, EIO. Os dados de EIO podem ser usados diretamente como indicadores para as metas dos ODS. A análise geoespacial, usando dados de EIO, podem fornecer uma visão sobre a geografia de populações e ambientes em risco, e os impulsionadores de problemas emergentes. Além disso, os dados de EIO costumam ser mais consistentes entre os países do que os dados estatísticos nacionais, e, portanto, são capazes de fornecer métricas mais globalmente comparáveis. A metodologia. A análise realizada neste artigo é baseada em conjuntos de dados e as ferramentas de modelagem são globalmente aplicáveis como a ferramenta Coastal Network. No entanto, para ilustrar a utilidade da abordagem de mapeamento em diferentes escalas políticas relevantes, aplicamos nossa análise na escala do país Madagascar e na bacia hidrográfica de Volta. Madagascar é um país que enfrenta desafios únicos para alcançar os ODS. Enfrenta níveis de pobreza extremamente elevados
tendo a maior proporção da população ativa vivendo abaixo do nível de pobreza internacional, com $1 por dia. Corrigindo, $1,25 por dia em 2015 de qualquer país do mundo. Ao mesmo tempo, é conhecido por sua biodiversidade única, que está sob imensa pressão do desmatamento relacionado a expansões agrícolas e mudanças populacionais. A bacia do Rio Volta é um dos maiores sistemas fluviais da África e cobre uma área de aproximadamente 400 mil km². Abrange parte de 6 países da África Ocidental, como Benin, Burkina Faso, Cote, Mali, Togo e Gana. A população total da bacia é estimada em cerca de 23 milhões de pessoas, a maioria das quais depende da agricultura de sequeiro para sua subsistência. Coasting Netry, operacionalizando o mapeamento de serviços ecossistêmicos usando conjuntos de dados EIO. Agora nós iremos apresentar a metodologia. O Coasting Netry, utilizado na realização desse trabalho, é um sistema de apoio político baseado na web que apoia a priorização da conservação com base nos serviços ecossistêmicos, biodiversidade, pressões humanas atuais sobre a Terra e ameaças futuras a ela. Algumas das métricas utilizadas também são calculadas na ferramenta irmã da Coasting Netry, WaterRoad, que é muito semelhante em design, mas se concentra apenas nos serviços do ecossistema hidrológico. Ambos podem ser aplicados em resoluções espaciais de 1 hectare a 1 km², dependendo da extensão da análise necessária para qualquer lugar do mundo, e são amplamente utilizados no planejamento de água e conservação. Mapeamento da contribuição da natureza para a meta 6.1 do ODS. Água potável. A meta 6.1 do ODS é alcançar o acesso universal e equitativo à água potável segura e acessível para todos. Para avaliar esse serviço, foi utilizada a métrica WaterRoad Natural Footprint on Water Quality, NFWQ, que representa a porcentagem por pixel de água que é considerada limpa, ou seja, que caiu como chuva em terras naturais a montante, não afetadas por terras agrícolas, urbanas ou industriais. O NFWQ é calculado a partir da pegada humana na qualidade da água, o HFWQ. A pegada humana na qualidade da água, HFWQ. O HFWQ é uma medida de extensão em que o escoamento é retirado da contaminação de usos humanos do solo, tanto pontuais, urbanos, estradas, minerações, petróleos e gás, e não pontuais, terras agrícolas desprotegidas e pastagens desprotegidas. O HFWQ é mapeado espacialmente pela acumulação a jusante do escoamento de usos das terras poluentes e não poluentes, e expressando o volume do escoamento poluente como uma proporção do volume do escoamento total. A acumulação a jusante ocorre ao longo da rede de fluxo topográfica calculada a partir dos dados de elevação digital, de Shutter Radar Topograph Mission. A pegada natural na qualidade da água. O NFWQ representa a quantidade de escoamento em um pixel que não é afetado pelo uso humano do solo. É, portanto, o índice do volume de água limpa e, portanto, o serviço de água de diluição fornecido pela terra natural, ou seja, não contaminada, pois essa proporção de água se mistura com a proporção que é afetada pelo homem para produzir a qualidade geral da água. Contribuição da natureza para o 6.2, saneamento e higiene. O ODS 6.2 é alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto, dando atenção especial às necessidades de mulheres e meninas e aqueles em situação vulnerável. A contribuição da natureza para o saneamento é considerada aqui usando outra métrica WaterRoad, a pegada humana na qualidade da água, um subconjunto da HFWQ, focada apenas em vetores de doenças diarreicas, gado e pessoas,
e, portanto, é mais relevante para saneamento e higiene. A proporção de água contaminada depende da população em cada pixel. Presume-se que cada ser humano contamine cerca de 3,65 metros quadrados de solo por ano. A contribuição da natureza para 6.6. Funcionamento dos ecossistemas relacionados à água. O ODS 6.6 visa proteger e restaurar ecossistemas relacionados à água, incluindo montanhas, florestas, pântanos, rios, aquíferos e lagos. O NFWQ foi utilizado para capturar o serviço fornecido por todos os ecossistemas relacionados à água em bom funcionamento, pois é considerado um substituto para o impacto positivo de sistemas não perturbados na qualidade e regulação da água. Dados de sensoriamento remoto para o mapeamento de ODS. A análise delineada usa conjuntos de dados detectados remotamente sobre clima, cobertura de solo, população e agricultura, combinados com conjuntos de dados derivados, por exemplo, direções de fluxos e limites de bacia, que são baseados nesse trabalho nos dados de modelo de elevação digital. Aqui eu vou dizer uma tradução livre para o significado desse modelo, que significa missão de topografia. Os dados climáticos usados foram os de Rijmans et al. 2005, do World Clim, representando médias espaciais mensais e anuais de longo prazo, interpoladas entre estações climáticas com dados de elevação SRTM como uma covariável. As direções de fluxo usadas foram os dados de Hydrosheds, de Lehner et al. 2008, calculado novamente a partir do banco de dados SRTM usados nesse trabalho com resolução de 1 km². O uso da Terra foi derivado de uma série de conjuntos de dados que caracterizam as principais fontes de poluição. As frações de cultivo foram derivadas de Fritz et al. 2015, pastagens, de Ramkut 2008, e os dados da população humana, de Landscan 2007. Todas as análises foram aplicadas em uma base raster com resolução de grade de 1 km², uma vez que as análises são em escala nacional. Compensações e cobenefícios do ODS. Os cobenefícios selecionados são avaliados por meio de dois principais conjuntos de dados. O Seth et al. 2011 e o Rush e Gibbs 2008 para estoque de carbono acima e abaixo do solo e Mulligan 2018 com base em dados da IUCN para riqueza e endemismo. A pegada dos alvos ODS são mapeados para 50% das principais áreas que contribuem para a meta do ODS. Os 50% são escolhidos uma vez que é improvável que 50% das áreas que fornecem serviços hidrológicos sejam administradas de forma sustentável, e as áreas que fornecem os melhores serviços para a maioria dos beneficiários devem ser visadas primeiro. Os resultados. Contribuição natural para o ODS 6.1. Água potável. Em Madagascar, nós temos gerenciar de forma sustentável esses 50% de área de terra para o ODS 6.1 protegeria cerca de 51% da riqueza de endemismo de Madagascar e cerca de 55% do estoque de carbono acima do solo de Madagascar, ao custo de oportunidade de cerca de 42% do potencial agrícola de baixo insumo de Madagascar. Bacia do Rio Volta. Gerenciar de forma sustentável esses 50% das áreas de contribuição do ODS 6.1 protegeria cerca de 47% da riqueza de endemismo de volta e cerca de 46% do estoque de carbono acima do solo de volta, ao custo de oportunidade de cerca de 53% dos de volta potencial agrícola do baixo consumo. Contribuição natural para o ODS 6.2. Saneamento e higiene. Madagascar. Gerenciar de forma sustentável esses 50% das principais áreas de contribuição do ODS 6.2, novamente representando 26% da área terrestre,
protegeria cerca de 52% da riqueza de endemismo de Madagascar e cerca de 59% do estoque de carbono acima do solo de Madagascar, ao custo de oportunidade de cerca de 17% do baixo potencial agrícola de entrada. A Bacia do Rio da Volta possui como gerenciar de forma sustentável esses 50% das áreas de contribuição do ODS 6.2, representando 13% da terra, protegeria cerca de 19% da riqueza de endemismo de volta e 16% do estoque de carbono acima do solo de volta, ao custo de oportunidade de 13% do baixo insumo de volta potencial agrícola. Contribuição natural para o ODS 6.6. Funcionamento de sistemas relacionados à água, ecossistemas. Madagascar. A gestão sustentável desses 50% principais das áreas de contribuição do ODS 6.6, representando 28% da terra, protegeria cerca de 51% da riqueza do endemismo de Madagascar e cerca de 48% do estoque de carbono acima do solo de Madagascar, ao custo de oportunidade de cerca de 26% dos insumos agrícolas de baixa produção de Madagascar potencial. Bacia do Rio Volta. Gerenciar de forma sustentável esses 50% das áreas de contribuição dos ODS, representando 45% da terra, protegeria cerca de 52% da riqueza de endemismo de volta e 49% do estoque de carbono acima do solo de volta, ao custo de oportunidade de cerca de 44% do baixo potencial agrícola de entrada. A discussão. Aproveitando a contribuição da natureza para o ODS 6 com co-benefícios. Foi mapeada a contribuição para as metas 6.1, 6.2, 6.6 dos ODS, usando os sistemas de apoio à política do Coastal Natural e World Water Clean, impulsionados por dados de observação da Terra em escala nacional para Madagascar e escala da bacia para o Volta. As áreas prioritárias para o uso sustentável da terra para sustentar as contribuições da natureza para o 6.1, água potável, 6.2, saneamento e higiene e o 6.6, ecossistemas relacionados à água em um bom funcionamento, foram destacadas e seus co-benefícios para os outros ODS e custos para a agricultura foram avaliados, também com base em conjuntos de dados derivados de observação da terra, EIO. Para Madagascar e Volta, os 50% principais das áreas contribuintes para 6.1, 6.2 e 6.6 foram bastante diferentes em extensão, com muitas áreas não contribuindo de forma alguma para 6.2 e 6.6. A pegada do SDG 6.1 foi geralmente maior, uma vez que todas as áreas que fornecem água para qualquer população ajusante contribuem para essa meta. O papel dos dados de sensoriamento remoto no mapeamento das contribuições para os ODS. As tecnologias de observação da Terra têm um papel fundamental no monitoramento de metas ODS, mas também fornecem conjuntos de dados da entrada importantes para a compreensão das contribuições da natureza para atingir as metas ODS. O uso desses conjuntos de dados destacou uma série de desafios principais que precisam ser abordados pela comunidade EO para tornar os conjuntos de dados úteis para uso em novas métricas ODS. Nós podemos citar aqui 4. Diferenças no ano de produção e, portanto, um tempo instantâneo para variáveis diferentes ou conjuntos de dados diferentes para a mesma variável. Falta de sazonalidade ou tratamento de variabilidade temporal em alguns produtos de EO, o que pode ser importante para ODS relacionados à água, o lapso de tempo entre a aquisição da imagem e a geração de produtos EO globais disponíveis, e a falta de validação detalhada de alguns produtos EO globais para todos os contextos. Como conclusão, os resultados destacam os co-benefícios da gestão sustentável da contribuição para o ODS 6 para a proteção da cobertura florestal, meta 15.2 do ODS. A coincidência espacial de clima, terra, população
e ecossistemas significa que os mesmos alvos podem funcionar de maneiras muito diferentes dentro e entre as regiões. Diferentes alvos requerem diferentes pegadas e fornecem para diferentes números de beneficiários, co-benefícios e custos. Isso deve ser entendido área por área para a tomada de decisão localmente relevante. No geral, algum progresso em cada uma dessas metas para Madagascar poderia ser realizado com investimentos relativamente modestos em algumas áreas-chaves, com populações significativas e em crescimento ajusante. Em relação ao volta, benefícios significativos podem ser obtidos pelo progresso no manejo sustentável de relativamente poucas áreas de prioridade. As análises permitem um melhor entendimento aos requisitos de gestão de terra para a realização de vários ODSs por meio da proteção e restauração da infraestrutura verde. A funcionalidade de ODS em Coasting Estuary fornece uma ferramenta gratuita e acessível que pode ser usada por profissionais de ODS para realizar análises semelhantes e informar a tomada de decisão em nível nacional ou subnacional globalmente, usando os melhores conjuntos de dados globais disponíveis com a tecnologia AO. Para que os dados de sensoramento remoto continuem a desempenhar um papel fundamental nas avaliações relacionadas ao ODS, é importante que os dados estejam disponíveis e acessíveis aos pesquisadores e profissionais, para permitir mais pesquisas, mais aceitação e também mais transparência. E com isso, nós finalizamos o nosso vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Até logo!